Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma sessão do Cinefap, Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente teria a nossa 12ª sessão do Cinefap Convida, mas a gente teve alguns problemas, né? O Thiago, que era o nosso convidado, ele não pôde estar presente por alguns problemas com a internet dele justamente na hora da sessão, e a gente, meio confuso com o que faria, decidiu só conversar sobre o filme depois da sessão. A gente vai tentar provavelmente marcar uma nova sessão com o Thiago para conversar justamente sobre o filme ou sobre o contexto das coisas, né? Porque, enfim, é para isso que a gente tá aqui, né? Conversar sobre os filmes que estão sendo feitos aqui, perto da gente. Mas enfim, o que a gente produziu e o que vocês vão ouvir hoje é uma conversa entre os organizadores do Cineclube, entre o pessoal que estava ali na hora da sessão, para falar sobre o filme, discutir as impressões, o que cada um sentiu, o que cada um deixou de sentir sobre o que estava sendo apresentado ali. Mas bom, é isso, eu queria deixar vocês com a conversa agora. Caso seja possível e você quiser, a gente vai disponibilizar aí o link do filme que está público no canal da Grafo Audiovisual. Se você quiser rever o filme um pouco antes dessa conversa, ouça, acho que veja o filme, acho bem bacana. E é isso. Um abraço. Mas e aí, vocês gostaram do filme? Eu gosto dele. Primeira vez que eu vi ele, uns meses atrás, eu não tinha gostado tanto, mas daí agora eu revi ele um pouco, eu acho mais legal. Sim. Não, acho que ele cresceu muito vendo ele agora, assim, não sei porquê. Acho que vendo ele com outros olhos, buscando outras coisas, talvez tenha sido bom até ter dado um tempo pra ele. Eu gosto do filme. Eu acho que ele tem uma grande sequência final, né? A gente tem, Sim. eu não sei, essa coisa de representar o fazer artístico, né? De tentar registrar aquilo. E eu acho que tem a coisa mais massa, assim, que inclusive seria a primeira coisa que a gente ia perguntar pra ele, eu acho que era justamente essa coisa de tentar, de alguma forma, emular essa forma que o processo se dá, talvez, na cabeça dele, né? Daí ter essa câmera toda na mão, sempre muito inquieta, né? Essa montagem sempre muito, muito rápida, né? Sim. Eu gosto. Essa sequência final que você falou, eu acho que é realmente muito. É a melhor parte do filme pra mim, talvez, assim, que eu acho que ele quase transforma, tipo, o próprio processo do cara pintar, assim, numa performance em si, né? Porque, tipo, ele não mostra em nenhum momento o quadro, só o corpo do cara, assim, eu acho isso bem, bem interessante. Mas eu gosto muito da cena do meio da praia, assim, eu acho que é. Porque ele tá fazendo uma coisa que é tipo. Vídeo Instagram de uma pessoa pintando uma coisa que você não consegue entender. E depois vira um rosto, mas ao mesmo tempo tem uma. Eu acho que uma coisa da pessoa mesmo, do lobo, que eu não sei, assim, eu não sei explicar, mas tem uma potência muito louca, assim, naquele quadro em si. Aquele quadro em si, na hora que eu não tô entendendo o que o lobo, como um personagem, tava querendo fazer em cena, ao mesmo tempo, quando a câmera vira, e daí eu tenho que me confrontar com o que o quadro era, né? E daí, sei lá, isso foi um bagulho bem foda. Mais forte pra mim do que a cena final, assim. Porque pra mim a cena final entra naquela coisa do imaginário do fazer artístico, né? Que é essa coisa, o cara bebe tinta, não sei o que, bababá, tem toda a coisa da performance. Mas eu acho que o quadro do meio tem uma coisa a mais, assim. Não sei explicar. Eu falei várias coisas besteiras também, né? Não, eu acho que eu concordo. Não muito, que eu acho que a cena final consegue, pela construção toda que ela faz dessa personagem, não dessa personagem toda excêntrica, toda inquieta, assim, não só, não, talvez não cair tanto pra esse lugar de, tipo, dessa certa romantização da ideia do pintor e tal, né? Uhum. Mas eu realmente acho que, eu acho que talvez esteja no tempo, né? Tipo, que o Instagram, o TikTok dessas coisas são coisas que estão basicamente ali pelo resultado final, né? Tipo, estão basicamente ali para no final mostrar como ela desenhou o Bruno Berti versão Finas e Ferb. Sim, sim.
Não, eu acho que esse lance do retrato, tipo, desse retrato romantizado do artista, assim, acho que é uma coisa que tá muito mais nele, no cara, do que no filme em si, assim, porque eu acho que é muita forma como ele age às vezes, né, essas reações hiperbólicas das coisas e tal. Tipo, a hora que a mulher pergunta se ele tem celular, ele começa a dar risada, assim. Sim. É aquela coisa do. Eu esqueci o nome, menino, do moço lá do quadro do tempo. Qual? Salvador Dali? Esse mesmo aí. O moço. Desculpa, os nomes são difíceis. Mas é que o personagem artista quanto. O artista quanto o personagem, né? Sim, sim. Mas era só isso, eu não tinha mais nada pra Não, falar, não, não. eu acho que tem uma coisa muito massa nessa ideia, assim, porque eu acho que o filme não ser exatamente, tipo. Enfim, não representar isso de uma forma clássica, assim, que você imaginaria que um documentário representaria esse processo, né? Ele tentar acompanhar ele justamente com essa câmera na mão, estando do lado dele, na relação toda. Acho que isso tenta colocar a câmera numa posição diferente de simplesmente estar buscando representar esse arquétipo, ou estar indo em direção a esse arquétipo, né? Uhum. E daí tem uma outra coisa que eu acho que me atraía bastante no filme, mas também acho que talvez da primeira vez tenha me distanciado, era justamente isso que você falou de, às vezes, o filme ser mais. Qual que é a relação que o filme tem que manter para um personagem, né? Tipo, como não deixar ou como deixar um personagem tomar um filme, né? O Sim. filme, até onde vai esse limite de autoria, esse limite de essa interferência sua enquanto realizador naquilo, né? Pois é. É um negócio que. Porque é um tipo de filme que, de certa maneira, é um negócio que me chama muita atenção, porque eu vou digredir loucamente aqui agora. Tudo bem, Mas, Felipe. mas ele funciona numa chave muito parecida pra mim de quando eu tô assistindo coisas tipo Chef's Table ou Street Food, assim, sabe? Mas justamente por isso que eu já avisei que eu não sei, tem essa coisa que é sempre que é uma série construída na base dessa pessoa que tem uma coisa que eu não sei explicar, eu acho que eu preciso pensar mais. Eu vou desistir do meu pensamento. Esquece. Esquece, esquece, Nesse esquece. filme, ele tem um plano desse filme, eu acho um plano muito incrível, que é aquele plano de quando eles estão viajando pra ilha, e aí tem um close dele no carro dormindo, assim. Porque o filme todo ele tem essa tensão do cara que ele tá ali, ele quer ir fazer as coisas, tá falando, e não sei o que, não sei o que. E aí do nada você tem um plano que é tipo o único plano em que ele tá alheio ao fato de que a câmera tá ali, né? Que é tipo o plano que ele tá dormindo. Eu acho que esse plano ele sozinho assim, ele dá uma coisa pro filme ele dá um contraste pro filme, né? Que só faz ressaltar essa coisa que ele tem dessa relação do cara com a câmera, assim, né? Que é essa relação de tô aqui num palco quase, né? Quer dizer, talvez ele realmente seja assim, né? Mas acho que a câmera está ali só ressalta, só tipo sublinha isso mais, né? Sim. Não, eu acho que eu nem tinha percebido esse plano tanto assim, mas eu acho que justamente colabora numa ideia de criar. Eu escrevi todo aquele artigo lá da iniciação científica, eu tentava escrever basicamente falando sobre isso, né? Sobre tentar nesses filmes de personagem revelar humanos para além de ícones, né? Uhum. Pessoas entrar nos seus cotidianos, entrar nos seus hábitos, nos seus trejeitos, para tentar descolar elas de um certo imaginário, assim. Eu acho que o filme não vai tanto nessa direção do cotidiano, das coisas, mas, mas eu acho que talvez ele tente encontrar justamente esse resultado, né? Eu acho que ele vai um pouco ele acho que ele vai um pouco naqueles trechos que é ele conversando com aquelas pessoas na ilha, né? Aquelas pessoas com quem ele tem uma relação, assim. Acho que esses são meio que os momentos em que ele talvez talvez tipo deixa de notar a câmera como o principal elemento ali ao redor dele, né? E tá mais ali, enfim, é quase como se fosse uma noite de contar história, de lembrança ao redor da fogueira à noite, assim, sabe? Aquele momento. Que eles, lembrando o que aconteceu, que o guri me viu e ele não fugiu e tal. Que acho que é o momento, não sei se é um momento que humaniza ele, assim, mas acho que é o momento que coloca ele mais no mundo, né? Sim. Tipo, que tem coisas ao redor dele ali com as quais ele se relaciona, né? Ele
Putz, mas eu ainda tô tentando construir a linha de pensamento que eu queria fazer. Mas é meio que isso que você disse, Boris, porque eu não sei se já assistiram Chef's Table. Eu vi Não. um episódio uma vez, mas faz bastante tempo. Por mais que eu goste do Chef's Table, o Chef's Table tem essa coisa de transformar os cozinheiros numa coisa do ícone, né? E eu não tenho pra onde levar, mas é que eu só tô falando enquanto eu penso, mas eu acho interessante o curta enquanto isso, assim, por mais que tem toda essa performance do lobo em frente à câmera, ela não tá tão interessada no ícone lobo, né? Por mais que não tenha tanto tipo, não chegue a fundo numa coisa de humanizar ele, ao mesmo tempo a câmera, eu vou voltar na cena dele pintando o quadro da praia, ela fica parada, né? Tipo, é um plano fixo dele em frente ao seu processo criativo. E de certa maneira é um pouco diferente de quando acontece no Chef's Table ou no Street Food, assim. Que é, eu sinto que é mais um trabalho de iconificar o indivíduo e a comida que ele faz e colocar essa coisa num juízo de valor, assim, em alguns episódios até, que é bem diferente do que ele faz aqui, mas eu não Sim. sei. Não, eu acho que a coisa mais próxima disso do Chef's Table que você falou, que eu vi foi aquilo que você mesmo apontou que era talvez parecido com o Chef's Table, que era aquele filme que a gente viu no Hatari uma vez, o Sim, eu esqueci o nome Master dele. of Sushi, Esse Giro filme alguma coisa Master of Sushi. Sim, sim. Putz, verdade, pra caralho, pra caralho. Não, e daí essa tendência pra ir pra um outro lugar que eu acho massa. Desculpa, Yuri, eu te cortei, eu vi que você ia falar alguma coisa. O que eu ia falar era o lance também dessa coisa do processo artístico como processo de trabalho também, né? Porque acho que muitas vezes assim, quando tem coisa sobre o processo artístico, acaba sendo uma coisa de quase como se não visse aquilo como um trabalho, né? Como se visse aquilo como uma atividade meio mágica, assim, né? Fazendo arte e tal. E acho que esse filme ele tem uma coisa também muito o cara tá. É o trabalho dele, né? Tipo, eu não sei qual que é o contexto, assim, se ele vende essas obras e tal, o que, que ele faz com elas, mas tem muita coisa ele mexe com as ferramentas, ele tem as coisas ali, ele compra tela numa loja de telas normal, assim e tal. Que eu acho que também é importante pro filme, assim, esse tipo de retrato. Sim. Mas ainda tem um. É que entra nessa coisa romântica da coisa, mas ainda assim tem uma magia no ato dele fazer. Por mais que seja um ato mundano que a pintura que é o ser humano em frente ao quadro, ainda assim tem uma coisa ali que o realizador, ou tanto em si a câmera em si, não consegue compreender de um processo do lobo, né? Não sei explicar. É isso que eu tô falando. Não, Sim, acho que tem muito essa coisa de que parece que ele tá ali num processo, né, dele, qual que vai ser o próximo passo que ele vai tomar e tal, e daí ele fala pro guri, me passa aí agora o pincel, me passa isso, pega a revista, né, quase como se ele tivesse sempre um passo adiante, assim, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas tá tudo ali na cabeça dele, né. E também aquele outro momento em que ele tá fazendo ele tá fazendo uma pintura lá, um negócio, acho que são 3 telas, e aí ele para e fala, não, vou deixar secar um pouco aqui, porque a obra também tem que falar as palavras delas, né, também. Acho que tem muito também uma coisa quase de visão, né, de mundo, assim, de, tipo, qual que é a concepção de arte dele, assim, né, como que ele deixa isso fluir, assim, através do corpo dele, que eu acho que aparece ali também nesses momentos. Sim. Não, e voltando, né, aquilo que eu tinha falado sobre a pesquisa que eu tinha feito, né, nesses filmes que eu estudava, também tinha essa mesma relação, né, de você tentar, através também do trabalho, né, daí no caso era sobre escritores da literatura nacional, então ele buscava isso representando de onde vinham as influências dele, né, aí ele mostrava lá as estantes cheias de livro, os escritores datilografando, então e daí eu acho que isso tem um pouco, mas obviamente não tanto, porque existe justamente isso que o André falou, né? Essa fascinação pelo rosto que ainda não decidiu o que fazer, pelo pensamento que está fervilhando milhões de coisas e não é só
a relação material com a coisa, né? Mas também tem muito uma relação material quando ele vai comprar as telas, né? Que ele conta, é ele que faz tudo, então, enfim, tem uma relação toda de artesania ao lado disso, ao lado de uma certa genialidade, assim, né? Uhum. Mas eu lembrei o que eu ia falar antes, que era justamente, tipo, dentro desses... o próprio Chef's Table mesmo, são ícones famosos que estão indo atrás, que a câmera descobre, né? Aqui eu acho que tem essa coisa um pouco dupla, né, que às vezes, enfim, às vezes vai para um lado e às vezes vai para o outro, vem justamente talvez do Lobo não ser essa figura tão pública, não ser essa figura tão famosa, e ele também ter esse desejo de mostrar o trabalho dele e tal. E então, mas é que é justamente isso, assim, que aí tem, que são, eu não entendi exatamente o como as duas coisas se conversam. Agora a gente vai sair do filme, assim, mas é que, por exemplo, no Street Food, ele tá muito mais interessado nessas pessoas que estão, que não são ícone, que não são pessoas públicas, sabe? Então, tipo, tem a nova temporada do Street Food que é focada na América Latina. E daí eles se debruçam sobre uma característica da culinária da América Latina, que é uma questão, por exemplo, o que formou essas pessoas para estarem no meio de produção de comida. Eu já estou entrando num outro assunto, mas eu não acho que vou parar. E daí, por exemplo, o recorte que eles fazem é como existe um padrão em quem faz a comida de rua na América Latina de serem mulheres que em algum momento das suas vidas tiveram que sair, trabalhar e ganhar a vida, sabe? E de como os dois pés de uma cultura latina, elas estão nessa coisa de um protagonismo das mulheres na culinária, sabe? E ao mesmo tempo a culinária ser um ambiente, e a culinária profissional, né? Sei lá, se pode chamar assim, ser um ambiente mega dominado por um monte de cara, sabe? Mas eu tô falando outra coisa, eu não tô falando do filme, mas tudo bem, tudo bem. Não, eu só não entendi qual que é a relação. Não, tinha uma relação, mas é que aí depois eu fui falar de outra coisa. Desculpa. Ah, tá. Tinha uma relação, mas eu justamente no meio do que eu tava falando a frase, eu percebi que eu tinha saído da relação. Ok. Não, mas acho que tinha a ver com pensar as origens do trabalho, né? As origens, as influências e tal. Isso. E daí, o Street Food, de certa maneira, ele é muito mais próximo do que o curta tenta fazer do que o Chef's Table. O Chef's Table tá mais interessado até na figura pública da pessoa. Uhum. Tanto que, tipo, um episódio do Street Food não é focado em um cozinheiro. É focado, tipo, em vários cozinheiros. Esse assassino foi pra um lugar não tinha caminho. Volta. Tem uma coisa também que é esse início do filme, né? Que é ele no carro falando sobre a vida contemporânea, as coisas que acontecem, as pessoas que elas estão sempre esperando fazer o que elas querem e não podem simplesmente fazer por causa da rotina e tal. E aí acho que é também uma cena interessante porque o filme começa com isso, né? Começa com essa meio que amostra assim de qual que é a visão de mundo do cara, assim, né? Como é que ele vê as pessoas, a sociedade e tal. E aí acho que também é uma coisa que tem a ver com as pinturas dele, com os quadros dele também, porque é a forma como ele pinta que tá ali também, né? Essa coisa de você não saber contar o tempo, né? Você não conseguir colocar coisa dentro de uma forma ali, porque, enfim, você só sai de todos esses lugares, assim. Eu acho que a forma como ele pinta é muito disso, né? Esse lance de, não sei, seguir alguma coisa, né? Algum tipo de intuição, alguma coisa que ele segue para pintar, assim. E acho que Sim. são coisas que andam muito juntas, né? Essa lance de visão de mundo do cara com a forma como ele pinta, né? Ou até o próprio fato de que ele pinta, assim. Sim. Não. Enfim, eu acho que circula sempre nesse ponto da inquietude. Não sei porque hoje a inquietude me parece estar sempre voltando na palavra inquietude, mas eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Com estar sempre inquieto, sempre querendo fazer aquilo que quer
e sempre à base do impulso, né? Sempre sendo levado pela vontade ou pelos impulsos mais mesmo que racionais possíveis, assim, mais ligados a ele mesmo, né? Uhum. Sim. Bom, alguém tem mais alguma consideração sobre o filme? Quer propor mais alguma coisa? Discutir mais alguma coisa que interessou no filme? Eu só queria falar como eu acho. Eu acho que além da coisa do que me chama, eu acho muito interessante dele pintando os quadros. Eu acho muito interessante o rosto dele, assim, eu não sei explicar, mas ele tem a coisa do olhar dele, assim, tem vezes quando ele tá falando, quando às vezes que ele tá num estado fora de um estado normal, assim, tipo, a hora que ele tá tocando a bateria, ou na hora que ele tá no carro, ou na hora que ele tá comprando os quadros, assim, e eu não sei, o olho dele é muito mais vivo do que, acho que, sei lá, do que o meu olho, assim, não sei explicar isso, mas é tipo, é uma coisa que realmente me fascinou. Tem todo esse lance no começo do filme que ele tá com a cara manchada com alguma coisa ali, e daí você fica, o que é isso? E aí depois você percebe que a cara dele tá manchada com um negócio ali, com alguma coisa. Mas eu acho muito foda, assim, o olhar dele, assim, tipo... É que aí a gente vai entrar numa coisa que é quase metafísica, né? Mas é... Eu não sei, eu só acho um olhar que é mais sincero com as coisas, por mais que pareça um olhar meio fora de uma normalidade, assim. Sim. Eu acho foda uma pessoa se colocar nesse espaço quase que como uma naturalidade em frente a, tipo, a várias pessoas que... ao mundo que tá vivendo um outro tipo de vida, assim. E eu acho muito foda isso. Não sei se fez sentido, talvez eu tenha falado muito besteira. Acho que faz, assim, acho que faz porque é, enfim, ele não é aquela coisa de não dever nada a ninguém, né? Você não é nem uma anarquia pela anarquia, uma anarquia por ser jovem, por um desejo de rebeldia, como talvez sejam muitos do movimento punk, assim, né, que está meio que tentando se provar ou provar para o mundo que você consegue viver contra toda essa lógica, né? Sim. Não é isso, né? É uma outra coisa, é uma forma assim de uma coisa que está expressa assim no olhar também, né? Sim, e aí isso vira, tipo, a cena dele pintando o quadro final, que ele tá ali de joelhos, tipo, dando o máximo fisicamente pro processo, mas ao mesmo tempo ele já é uma pessoa que já tem uma idade, né? Então aquilo pra ele começa a ser doído também, né? Sim. E eu não sei, eu gostei do filme, eu acho, né? Bem bom, assim, na verdade. E é isso. Não, eu acho que seria legal, inclusive, talvez perguntar pra ele justamente isso, né? Justamente como que, porque acho que o filme não se preocupa, né, sei lá, em querer dizer o que ele fazia da vida, né, como que ele sobrevivia, se ele conseguia viver dos quadros ou não e tal. E eu acho isso interessante por um lado, mas também, e acho isso só interessante, na verdade, mas eu acho que é interessante às vezes, como trivia mesmo, seria interessante perguntar pra ele sobre, né? Perguntar o quê, amigo? Sobre isso, assim, tipo, do que esse cara vive, assim, quem que é esse cara? Não sei. Cara, eu não sei se isso é importante. Eu não sei se eu quero saber. Não, acho que não é importante, acho que não é importante, inclusive porque não tá no filme, assim, se fosse importante, eu acho que, e não estivesse no filme aí seria um problema, mas eu acho que não é importante, Hum. mas às vezes é legal, sei Ah, lá. não, na verdade eu entendi depois que depois que eu fui escroto, eu falei, não sei se isso é importante, eu entendi o ponto que você tava querendo chegar, mas é só isso mesmo. Não, acho que desse jeito todo meio torto, meio caótico, a gente encerra a sessão de hoje. Ficamos aí no ar pra descobrir o que que vai acontecer no próximo capítulo.
Mas eu queria agradecer muito aí a presença de todo mundo, quem veio, quem ficou até agora no debate. Poxa, precisa ter uma força, assim, que é massa, assim. Obrigado mesmo. E, fiquem com a gente, vamos terça-feira vai ter a sessão, essa com certeza, né? Às 19 horas, o Ases da Larissa Sheptico. Mas essa Larissa não vai estar. Ausência confirmada. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, bot.